Olá, pessoal! Então, vamos dar continuidade à nossa aula de engenharia do cardápio. Pois bem, aqui nós temos os dados da nossa planilha, onde a gente tem aqui quais são os produtos, as quantidades vendidas, a quantidade total de cada prato vendido dentro desses 5 dias, ok? Aqui eu deixei completinha a nossa planilha com as seguintes informações: sobre quais são os preços de venda desses produtos, sobre quais os custos desses produtos e o total de receita, que nada mais é do que o preço de venda vezes o total vendido, ok? Então, em 5 dias, esses 7 produtos tiveram essa venda de R$ 3.113. Pois, continuando. Aqui, a gente vai calcular agora qual que é o percentual de venda de cada um desses produtos. Como é que a gente calcula o percentual de venda? Nós vamos colocar aqui, ó, igual, que é para iniciar uma fórmula, certo? Vamos colocar a quantidade desse prato, né? A quantidade total desse prato, no caso do bife, dividido pelo total de pratos vendidos na semana. Então, nessa semana, a gente tem que 130 pratos foi o total vendido, certo? Então, vou até colocar aqui em negrito para ficar mais fácil vocês visualizarem. O total aqui do bife a cavalo, então, foi 34. Então, dentro de 100%, 26% da venda foi o bife a cavalo. Mesma coisa, inicia com igual a fórmula, o total vendido da bisteca mineira pelo total de pratos vendidos na semana, daí 12%. Mesma coisa para o filé de frango. Então, para a gente achar o percentual de venda dele, é o total do que esse prato vendeu dividido pelo total geral de vendas. Mesma coisa, começa com igual a fórmula, o total do prato, do filé de peixe, pelo total dos pratos vendidos, corresponde a 24%. O parmegiana foram 9 unidades, dividido por 130 unidades, total vendido, corresponde a 7%. 21 estrogonofes dividido por 130 pratos dá 16% e 3 saladas dividido por 130 vai dar 2%. Então, quando eu coloco aqui, ó, o 100% significa que 7 desses, cada um dos 7, né, tem o percentual de venda de cada produto aqui, certinho? Então, a soma daqui, ó, de tudo isso aqui dá o 100%. 100% corresponde a 130 pratos, ok? Continuando então, para a gente calcular a margem de lucro do prato, como é que a gente calcula? Muito simples, é igual para começar a fórmula, que é o preço de venda, que é quanto a gente vende, menos o custo. A gente acha daí a margem de lucro desse prato. Então, vamos fazer a mesma fórmula para todos os pratos. O preço de venda menos o preço do custo. Quanto custa? Preço de venda menos custo. Muito simples, né? Então, preço de venda menos o custo. Achamos a margem de lucro do parmegiana, agora do estrogonofe. E, por último, da salada e da carne, que vai dar pra gente aqui essa margem de lucro, ok? Agora, como é que a gente acha a margem de lucro total do produto? Simples, simples. Olha só como é que a gente faz essa média. A gente pega aqui, ó, igual a margem de lucro, certo? Vezes o total que esse prato vendeu. Então, bem simples, não é? A margem de lucro total do produto é nada mais, nada menos do que a margem vezes o total do produto vendido. Ou seja, 34 pratos de bife a cavalo corresponderam a 239,70 de lucro, ok? Então, a margem de lucro vezes o total do prato que vendeu. Mesma coisa para todos. Fernanda, como é que eu faço para fazer uma fórmula, copiar a outra? Muito simples. Eu já não digitei aqui, ó, quando eu seleciono aqui, aparece a fórmula aqui em cima, certo? Mas aí eu quero copiar ela. Simples, tá vendo que tá verdinho aqui em volta dessa célula? É só você clicar com o botão esquerdo e arrastar. Daí ele vai fazer a mesma fórmula respectiva para os demais aqui de baixo. Então, vamos entender? Se de R$ 3.113, que foi o total da receita, certo?
R$ 838,29 foi o total da margem de lucro. Simples, né? Como é que a gente acha, então, aqui a margem de lucro média? Já estava aqui a fórmula, mas eu vou apagar para poder te explicar, tá? Como é que a gente acha essa margem de lucro média? Muito, muito simples. A gente vai pegar o total da margem de lucro, ok? Que é aqui, ó, coluna M, linha 12, certo? Dividido pelo total de pratos vendidos, que nada mais é que aqui o 12. Então, é bem simples. A gente vem aqui, ó, que é o total da margem de lucro, certo? Do produto, dividido pelo total de pratos vendidos. Então, a gente sabe que a margem de lucro média é de 6,45. Vamos entender que daqui a pouco a gente vai analisar essa informação. É muito importante, porque a gente usa ela na engenharia do cardápio. Ela é uma das coisas que a gente mais leva em consideração. São duas coisas na engenharia do cardápio. A primeira é a margem de lucro média e a segunda coisa que a gente analisa é o percentual de venda médio, tá? O percentual de venda de cada produto a gente já tem, mas eu quero descobrir qual é o percentual de venda médio. Como é que eu descubro? A gente tem aqui, ó, um total de 7 produtos, certo? 7 produtos correspondem a 100% da venda. Até coloquei essa informação aqui para vocês visualizarem bem. Então, eu tenho total da minha venda, ou seja, desses R$ 3.113, está dividido aqui entre 7 produtos. Então, eu vou pegar 100, certo? Dividido por 7, beleza? E aí, eu vou considerar essa teoria, né? Esse método da engenharia do cardápio, eles consideram um fator de correção, que nada mais é que cada restaurante ou cada negócio de alimentação, ele nunca está 100% cheio. Então, eles tiram por base um fator de correção que considera que um estabelecimento fica cheio uma média de 70% do tempo que ele está aberto. Então, para considerar 70%, como é que a gente faz? É só colocar 0,7, que aí corresponde a 70%, certinho? Só para vocês saberem. Então, aqui a gente vai fazer o fator de correção. Então, como é que a gente coloca esse fator de correção? É esse total aqui, que nada mais é do que 100 dividido por 7, porque nesse caso tem os 7 produtos. Se você estivesse analisando só 4 produtos, era 100 dividido por 4, ok? Então, é isso, certo? Vezes o 0,7, que é o fator de correção. Então, deu pra gente aqui que a margem de venda média é de 10%. Ok? Então, vamos analisar agora cada um desses produtos, vamos fazer essa análise? A gente tem que a margem de lucro média é de 6,45, não é isso? E que o percentual de venda médio é de 10%, beleza? E a gente tem aqui algumas informações, olha só. Para essa média aqui, ó, certo? Do 6,45 é a margem de lucro média e o percentual de venda médio. Vamos entender aqui o bife a cavalo. Vamos analisar ele primeiro? Ele tem uma margem de lucro de 7,05. Então, significa que ele tem uma margem de lucro acima da média, né? E o percentual de venda dele é de quanto? De 26%. Então, ele também está acima. Então, a gente tem aqui que o bife a cavalo, ele é na categoria de prato estrela, porque ele tem uma excelente margem de lucro, porque ela é acima da média, e ele também tem uma percentual de venda maior do que a média aqui. A bisteca mineira, como é que ela é? Vamos entender? A gente tem aqui, ó, a bisteca mineira, ela tem 7,16 de margem de lucro. Então, ela também tem uma margem de lucro acima e o percentual de venda dela também é um pouquinho acima. Então, ela também é um produto que a gente pode chamar de produto estrela, ok? Continuando. O filé de frango. O filé de frango, ele tem uma média de margem de lucro dele, no caso, é abaixo, né? Ele vende a margem de lucro dele é menor do que a margem de lucro média
e a venda dele é maior, ou seja, ele não dá tanto lucro, mas ele tem um percentual de venda um pouco maior. Então, significa que ele é qual categoria? Ele é o famoso burrinho de carga. Por que burro de carga? Porque ele vende bem, mas tem uma pequena margem de lucro. O filé de peixe, ele tem um percentual aqui abaixo também, né? E ele também tem um percentual de vendas acima. Então, significa que ele também está na categoria do burrinho de carga. É um prato que tem boa venda. No entanto, olha só, eu estou comparando, pessoal, só para exemplificar para vocês. Eu comparo aqui, ó, 24% de venda com 10% de venda. Comparo 4,44, que é a margem de lucro, com 6,45, certo? Por isso que ele está sendo burro de carga, porque ele tem uma baixa margem de lucro, mas ele tem uma boa venda. O parmegiana, vamos entender? O parmegiana tem uma margem de lucro bem alta, é de 11,49, então é bem acima da média, né? E ele tem um percentual de venda abaixo, ou seja, ele é aquele produto que quando vende é ótimo, mas demora a vender. Então, ele é na categoria do quebra-cabeça. O estrogonofe de frango, vamos comparar? Vamos analisar essa informação? O estrogonofe de frango, ele tem 6,27 de margem, ou seja, é abaixo do que a média, e ele tem como venda 16%, né? Somente 16%. Então, ele tem uma baixa margem de lucro, mas ele tem uma boa venda. Então, ele também está na categoria de burro de carga. Aí a gente vem para um outro prato que é salada e carne. Tem uma margem aqui muito baixa, né? Tá bem próxima da média e tem aqui um percentual de venda baixo. Então, significa que ela tá na categoria cachorro ou alguns também chamam de abacaxi, que é no método Smith-Cassavanas. Então, olha só, o que a gente tem que fazer? Aqui, se eu tenho análise da margem de lucro e análise do percentual de vendas, como a gente acabou de fazer de cada um dos pratos, e classificou cada um deles. O cachorro, em geral, a gente tende a tirar do cardápio, quem está nessa categoria. Mas aquele que é burro de carga, significa que ele tem o quê? Que ele tem um lucro, uma margem de lucro pequena, mas ele tem uma boa venda. Para resolver isso, uma das alternativas que você tem é você diminuir o seu custo ou você aumentar um pouco o seu preço. Se você não quer aumentar o seu preço, controle melhor o seu custo. Então, tente abaixar um pouco do seu custo, ok? E no caso do quebra-cabeça, ele tem uma maior margem de lucro, né? No entanto, ele tem uma baixa venda. Você pode tentar promover esse produto para que ele tenha uma venda maior. Então, esse foi o método Engenharia do Cardápio. Você viu que é muito mais simples do que você pensava, que é possível sim você aplicar aí no seu cardápio, independente de quantos itens você tem, você pode separar por grupos. Você pode fazer de bebidas, você pode fazer de quente, de frio, de salada, você vai fazendo as suas categorias aí internas e vai analisando cada produto. Então eu quis te mostrar que é muito mais simples do que você pensava e que é possível sim você aplicar aí no seu negócio, mesmo que você esteja fabricando em casa. Então, eu fico à disposição para tirar qualquer dúvida e nos vemos em breve.